Bom, gente, vamos trazer aqui alguns exemplos, tá, de máquinas simples do nosso cotidiano. A gente tem aqui, ó, um exemplo de alavanca, certo? Então, né, isso daqui serve para você pegar algumas coisas, tá bom? Então, facilita a sua vida, né? Você vai ter o ponto de apoio aqui, que é essa partezinha daqui onde há o encontro. Você vai ter o local onde você vai precisar fazer a força e o local que é de resistência, que é exatamente essa parte. Então, olha, quando você vai precisar pegar alguma coisa, né, você vai e pega com isso daqui, né? Tenho certeza que todo mundo já deve ter utilizado, né, um instrumento desse para pegar uma massa, por exemplo, tá? Em vez de você estar tendo toda a complicação, isso facilita a tua vida. Ah, professor, mas isso daí, né, não serve tanto para a questão da força. Vai lá, tenta, né, ver se isso daqui já não tem uma serventia muito maior. Também é uma máquina simples, tá? A gente dá o nome de alavanca também, certo? É um pouquinho diferente desse tipo de alavanca aqui, mas é uma alavanca também. O que que vai mudar? O ponto de apoio. O ponto de apoio dessa alavanca, ela fica aqui nesse meinho, ó. É aqui que há o encontro. Nessa parte eu boto a força motriz para poder mover e a outra parte é a força de resistência. Você às vezes pega um plástico, né, ou aquelas etiquetas de roupa que você vai tentar pocar e não consegue. Chega aqui, ó, com a tesoura, pronto, rapidinho ela corta, exatamente porque tem essa facilidade. Além disso, se vocês puderem observar, a tesoura ela tem, ó, deixa eu ver se vai focar direitinho. A tesoura ela tem um plano inclinado bem, né, bem discreto, certo? Aqui, ó, dá para ver. Um planozinho inclinado que é exatamente para facilitar o corte, aquilo que a gente fala, né, a respeito de uma cunha, de um martelo, por exemplo, ou da faca. A gente tem outros exemplos de máquinas simples, gente. Por exemplo, plano inclinado, como já foi dito, né? Aqui tem uma carretazinha, tá, de brinquedo aqui do meu filho, e daí eu vou dar o exemplo. Se você fosse, né, levar os carros para uma cegonha dessa e tivesse que subir, né, na marra, obviamente que você iria danificar o carro. Mas aí, graças à invenção das máquinas simples, a gente tem, ó, essa situação aqui, de que a gente pode utilizar, né, um plano inclinado. Você vai pegar um instrumento, uma plataforma, vai inclinar o plano aqui, esse carrinho vai poder subir tranquilamente nesse plano inclinado. Isso para o nosso dia a dia auxilia bastante, né? Quem trabalha com coisas pesadas, por exemplo, sabe muito bem que fica mais fácil subir em uma rampa, né, com uma caixa, por exemplo, e um carrinho de mão, do que se for uma calçada, por exemplo, tá? E daí a gente tem, né, mais um exemplo de máquina simples. Isso daqui é um exemplo também de máquina simples, ó, um abridor de vinho, tá? Não fiquem aí querendo tomar vinho não, tá? Só tô dando um exemplo aqui. O abridor de vinho, ele vai funcionar como? Você vai colocar, vai girar, então ele primeiro vai ter um plano inclinado, tá, gente? Ele primeiro tem um plano inclinado, né? Porque você vai girando e ele vai adentrando na rolha e daí depois ele forma uma alavanca, certo? Aqui, ó, ele vai subindo e formando uma alavanca. Aí você pega e faz o quê? Desce e essa rolha ela tende a se levantar. Vai facilitar demais a tua vida, obviamente, né? Isso vai facilitar a tua vida. Se você fosse tentar retirar essa rolha daí sem essa máquina simples, obviamente que seria muito mais complicado, certo? Além disso, a gente tem, né, outras máquinas simples que facilitam o nosso dia. Vou tentar colocar mais um exemplo sobre roldana agora. Dando continuidade, né? Aqui um exemplo de roldana seria isso daqui, ó, gente. A gente tem uma alavanca que seria nessa parte aqui do pedal. E o exemplo de roldana são todas essas que facilitam o deslocamento da bicicleta. Se você não tivesse, se você precisasse por meio próprio fazer essa roda se mexer, ela tocando no chão, seria muito mais complicado. Só que você tem essa alavanca aqui, ó, que seria uma máquina simples conectada a várias roldanas, que aí facilita o teu deslocamento, facilita porque
ele traz, né, uma força, né, uma força para vencer a resistência, tá? Lembra que você tem que colocar, né, uma força motriz para movimentação. Ele não vai produzir força por si só. Ele apenas potencializa essa força que você colocou, tá bom? E aí tem mais esse exemplo de máquina simples, galerinha.